Olá a todos, eu me chamo Daishikawa e... Welcome to the Hello Kids Show! Há algum tempo atrás, vocês pediram para que eu trouxesse um vídeo sobre esse canal, o The Hello Kids Show. E bom, eu não tava dando tanto valor, pois eu achei que seria só um canal com poucos vídeos e nenhum mistério por trás, só coisas estranhas, até eu dar o braço a torcer e explorar um pouco mais. Vocês sabem o que mais me pegou desprevenido aqui? Foi o fato desse canal estar no ar desde 2022, e até então postando vídeos com uma certa frequência, mesmo que cada um desses curtas peguem menos de 1000 views. O canal não tem nem 1000 inscritos, e mesmo assim continua até hoje, não sendo feito para chamar a atenção de todos, mas sim como se em um lugar desconhecido do mundo, todos os tipos de horrores estivessem sendo filmados e postados sem o conhecimento geral. E eu sei que tem algo ruim por trás de tudo isso, pois, afinal de contas, um canal qualquer não teria uma pessoa partida no meio como thumbnail. A descrição do canal diz o seguinte: junte-se a host e a turma nessa jornada de aventuras divertidas, agitadas e educativas. O objetivo é ensinar os nossos jovens espectadores lições de vidas importantes ao longo do caminho. Volte toda sexta-feira para conferir um vídeo transformador e fique de olho também nos vídeos especiais que postaremos de vez em quando. Ah, não deixe de conferir nossa aba comunidade. Vamos postar fotos dos bastidores e enquetes para saber a sua opinião sobre o que você quer ver. A turma é composta por Modder, Host, I, Chip, Baby Legs, você, Boobs, Chuck e muitos outros que ainda vão chegar. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail hellokidsgoodbye@gmail.com e considere fazer parte da nossa família. Até a próxima. Tchau. Olhando bem de longe, eu acho que eu não vou querer fazer parte dessa família. Enfim, esse canal é separado por formatos de vídeo, alguns sendo a série principal, outros sendo esses vídeos extras. Então o meu objetivo hoje vai ser explorar esses vídeos e tentar descobrir junto com vocês o que é The Hello Kids Show. O episódio 1 já começa de uma forma bem peculiar. Um palhaço nos recebe nesse ambiente que eu diria não ser nem um pouquinho amigável. Uma garagem escura. Fora que não tem nem uma musiquinha alegre aqui, estamos no completo silêncio. Quem nos recebe é Host, esse palhaço com a boca lotada de dentes. E pra quem não entendeu a piada, Host literalmente significa apresentador. No episódio de hoje iremos aprender sobre o amor, e para isso o Host irá nos apresentar uma sketch sobre Ted, um pai de família muito amoroso que possui um amor fervente pela esposa e pelos filhos. Mas antes, nós temos que ver onde nosso amigo Buddy está. O Ted era um entregador que passava o dia inteiro fora de casa. Porém, nesse dia, ele acabou chegando mais cedo, com o objetivo de fazer uma surpresa para a esposa e para os filhos. Quando ele chegou em casa, ele viu um carro estranho na frente e resolveu esperar para ver o que acontecia. Após um tempo, um homem estranho saiu da casa. Que bobo! Essa não é a sua casa. Essa é a casa de Ted. O homem, ainda confuso, acaba recebendo um beijo da esposa de Ted. Ele deve ter ficado muito constrangido. Aquela não era a casa e nem a esposa dele. O Ted então esperou o homem bobo descer a rua. E então, entrou em casa. Para finalizar o episódio, o Host então lê a carta de uma criança. The sheets are red, but she's not dead. Oh, where did she go? I don't know. She won't get old. Her body's getting cold. That's a nice poem. E bom, com esse belo poema, Host se despede dizendo que no próximo episódio o programa vai ser gravado em um novo local, o estúdio oficial de The Hello Kids Show. E assim o episódio acaba com essa tela magnífica de créditos. E aqui sim, dá pra ver os dentes de Host. Todos os episódios vão seguir essa estrutura. Parece que vamos falar de um tema inocente, e da forma que o Host fala, realmente parece que não tem problema algum. Só que sempre existem detalhes escondidos que contam mais do que aconteceu e transformam o tema em algo macabro.
E no caso, sobre a família de Ted, estamos falando sobre um homem que matou toda a família após descobrir uma traição. Isso é representado pela fogueira onde o host dança, onde podemos ver a casa de Ted em chamas. Também é representado pelo poema que fala sobre um corpo ficando cada vez mais frio e não envelhecendo, podendo ser o corpo da mulher, das crianças, enfim, alguém morreu. Além disso, também temos as mãos no vidro do carro, que podem ter vários significados e abre portas para interpretação. Eu mesmo interpretei que isso seria uma alegoria para os fantasmas da família, a mãe do pai, da mãe e do filho. Só que vocês podem interpretar de outra forma. Esses trechos em primeira pessoa também sempre aparecem, e funcionam como se fosse um segmento do programa, onde o host sempre diz, abre aspas, vamos ver onde o Bud está, fecha aspas, e depois muda para essa tela onde vemos um homem que não conhecemos, o Bud, fazendo alguma coisa aleatória. Ou então, alguma coisa que pode trazer um significado maior para a história. O que nos resta saber de verdade é, essa foi apenas a história do primeiro episódio ou tudo que vimos se conecta com os outros capítulos? O segundo episódio da série fala sobre medo e como podemos superá-lo. A escuridão te assusta? A mim também. A garota estranha te assusta? A mim também. A fazenda assustadora no meio do nada te assusta? Porém, para nossa sorte, o host sabe de um lugar que é exatamente assim e vai nos levar até lá, pois afinal de contas, nós temos que enfrentar nossos medos. Após isso, vemos um segmento de Buddy, que no caso é uma filmagem de um homem sendo perseguido na rua. Porém, no momento em que o Buddy se aproxima, o vídeo corta. Não dá pra saber o que aconteceu com o homem que caminhava. Só que, né, dá pra esperar o pior. Enfim, o host nos leva para uma casa abandonada no meio do mato. Ele se enfia no meio da escuridão e começa a sussurrar para nós. Join our family. 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 Mas calma, pessoal. Tudo é feito apenas para que a gente enfrente os nossos medos, não tem nada de estranho rolando. Após isso, o host nos conta que ele também sentia muito medo, só que após fazer parte da família, tudo isso passou, e agora ele finalmente se sente bem. Então, peraí, você tá me dizendo que não é o anfitrião da família, host? E que, na verdade, alguém te deixou dessa forma? Nah, eu acho que não. Eu quero muito fazer parte dessa família. Afinal, o host é alguém muito legal. Enfim, poema do dia. Don't check under the bed, he's not been fed. He says it's just pretend. Behind the drapes, he still waits for me to go to sleep. Getting creative. Eu espero muito que vocês tenham fechado as janelas. E cuidado pra não ter nada embaixo da cama. Eu não tô falando de monstros. Eu falo de pessoas mesmo. Um detalhe que eu deixei passar é que enquanto procura um local para realizar as gravações de The Hello Kitty Show, o host acaba pulando de cidade em cidade buscando um ambiente perfeito para ele e também para sua belíssima família. Eu suspeito que ele esteja viajando por cidades pequenas dos Estados Unidos, onde as suas ações não podem ser detectadas com facilidade. Agora, o que ele faz nessas cidades e também o que seria o tal estúdio perfeito é um grande mistério. Eu adorei o tema desse episódio, nem vai dar problema pro canal. Enfim, dessa vez o host tá muito alegre. Ele finalmente encontrou lugar pra ser o seu estúdio. Ele fala que religião é importante, pois todos nós precisamos de algo que nos guie e dê força. No caso de host, esse alguém é a Mother, a mãe. Temos mais um desses trechos onde fica em primeira pessoa, e dessa vez estamos em uma floresta de sangue. Tá bom, eu tô exagerando. Na verdade, a gravação só tá com um filtro vermelho. E só um detalhe. Foi só nesse terceiro episódio que eu notei que essa pessoa que grava em primeira pessoa em todos os episódios, na verdade, é um personagem à parte. De início eu pensava que era o próprio host, mas não. É alguém que não conhecemos, pelo menos não até o momento, e apenas chamamos de Buddy. Como eu disse, eu tô descobrindo junto de vocês até onde essa história vai. Ah, Dash, mas você já tava chamando essa pessoa de Buddy. Sim, mas o motivo disso é porque eu voltei e corrigi o roteiro.
O Host então volta e fala mais sobre a mãe. Ele diz que finalmente era hora de conhecermos aquela que guia a família, que a protege, a razão pela qual eles fazem tudo. Ele também diz que se nos juntarmos à família, a mãe nos ensinaria a atingir o nosso verdadeiro potencial, abriria nosso espírito e mente, e então nos curaria. Com vocês, essa é a nossa mãe. Poema do dia. Help, help, please send help. I miss mommy and daddy. Please, please, I'm so scared. I love you, I love you, I love you, please. Hey, wait a second. That don't rhyme. Silly kid. Oh well. Don't forget to submit your kid poem of the day as well. And join us next time back here at our official The Hello Kid Show studio. Goodbye. Bye. See you next time! Eu até diria que é a primeira vez que temos um pedido de ajuda na série, mas já no primeiro episódio dá pra notar o pedido de ajuda na parte de trás da carta que o Host lê. Uma última observação: nos créditos desse episódio, 3 personagens são citados: o Host, a mãe e o olho. Ai. Eu fiquei bem confuso no começo me perguntando quem era esse personagem, quem era os olhos. Só que depois eu percebi que o Ai, na verdade, é o Buddy. Parece muito que o roteiro da série foi construído com o tempo e eles foram mudando o nome dos personagens, mas, enfim. Pra não ficar tão confuso, eu vou começar a chamar o Buddy de Ai, já que o próprio Host chama ele futuramente dessa forma. Enfim, observação feita, vamos pro episódio 4. O episódio 4 inicia com o Host nos apresentando o Chip. Bem mal feito, mas enfim. Hoje o Chip vai nos mostrar a sua casa de bonecas, mas antes, temos que ver o nosso trecho em primeira pessoa. O Host aparece pela primeira vez nesses vídeos em primeira pessoa, só que estranhamente é carregando um saco no meio da floresta. Isso logo após a gente ver a gravação de um homem sendo seguido e a gente não sabendo o paradeiro dele. O que foi que o Host fez? Como eu disse, o Chip iria nos mostrar a sua casa de bonecas e o que existia dentro dela. E bom, não é nada muito bonito. O episódio acaba com mais um poema estranho, e eu vou deixar ele na tela caso vocês queiram ver. A dead man can't cry, but a blind one will try. I never say hello, so I won't say goodbye. That's so sweet. Entre o episódio 4 e 5 de The Hello Kids Show, um vídeo foi postado mostrando um pouco do set de gravações enquanto o Host não estava. O nome do vídeo era Back Home. Segundo a descrição, o Host estava viajando, explorando outras partes do país e procurando pessoas para se tornarem parte da família. E esse vídeo é meio que um calma pessoal, eu tô de volta. A parte estranha é que esse vídeo foi deletado do canal recentemente e eu não encontrei nada nas playlists. O negócio virou Lost Media sem nenhum motivo aparente. O episódio 5 da série fala sobre diversão, e aqui nós... As you see. Um minuto, meus amigos. Tem algum barulho vindo da parte de cima da casa. O que estava fazendo barulho na parte de cima, na verdade era uma pessoa. E isso confirma a teoria de que sim, o Host e a sua família sequestraram alguém e esconderam o corpo na mata fechada. O episódio 6 inicia com uma nova interação com nós, o público. Isso porque nós somos o novo personagem da série. Isso mesmo,
a gente vai participar diretamente desse episódio, que fala sobre truques. Claro, truques que a mãe ensinou. Porém, antes disso, temos um momento em primeira pessoa, e dessa vez os olhos estão no que parece ser uma igreja. Ele está seguindo uma música. A gravação então corta, e vemos uma porta. Lembram que hoje iríamos aprender um truque novo? Eu quero que vocês olhem diretamente para essa porta. O host então volta, e agora está segurando a televisão que a mãe conjurou. Realmente, ela é muito boa com truques. Esse é o poema que aparece no final do episódio. Esse é um poema sobre uma ave que, ao não conseguir mais voar, acabou descobrindo a liberdade. E dá a entender que essa ave é o próprio host. E é por isso que eu tô comentando mais sobre esse poema em específico. Cair da árvore seria algo como se perder. Não está mais seguro, pois agora estava no chão, local onde o pássaro pode ser uma presa fácil. Só que o pássaro não morreu ali. Na verdade, ele foi acolhido, e dessa forma se tornou livre mesmo não conseguindo mais voar. O host não parece mais estar sob controle. Agora ele faz parte da família e obedece à mãe. Porém, ele não se sente preso, ele se sente mais livre do que nunca. E o que mais prova que esse cara tá sob algum controle, que ele sofreu uma lavagem cerebral fortíssima, é o final do episódio. Ele está extremamente concentrado na televisão que a mãe fez surgir do nada, assistindo alguma coisa que para nós não faz o menor sentido, porém que ele enxerga. O penúltimo episódio da série é sobre amigos, algo que tá em falta pro host já que ele só conversa com o Chip, que não é nem uma pessoa. Antes da gente ver a coleção de brinquedos do Chip, nós temos o segmento da câmera, onde isso aqui acontece. Uma pessoa enterrada na floresta. E é aqui que eu quero trazer um ponto importante pra vocês. Tudo nessa série é estranho até demais. Isso porque não parece que a gente tá assistindo um ARG, uma série fictícia, um analog horror. Não. Realmente é uma pessoa nas profundezas dos Estados Unidos fazendo uma série, entre aspas, infantil, onde todo tipo de coisa estranha aparece. E pior, é tudo muito real. E esse sentimento piora cada vez mais conforme o episódio vai passando. Quem diabos teria uma pilha de brinquedos dentro de casa organizados dessa forma? Tá, aqui dá até pra passar um pano, dá pra fazer uma bagunça dessas de forma proposital. Só que agora me explica a porta secreta atrás da coleção de bonecas. Mano, só observa essa tela de créditos. O que é esse quarto? O que é essa casa? O que é esse programa? Por que tem uma pessoa enterrada na floresta? Não existem motivos. Isso aqui não é um mistério com começo, meio e fim, como a maioria das séries que a gente vê hoje em dia na internet. A gente tá vendo praticamente um culto. Pessoas nas profundezas do país agindo dessa forma. Essas pessoas realmente acreditam nisso e gravam pra internet com o intuito de trazer mais pessoas para o lado deles. Pra vocês terem noção, é a primeira vez que eu tô em dúvida se o que a gente tá vendo na tela é um corpo real ou se é apenas uma pessoa atuando. Mas e aí, tá curtindo o vídeo, não é? Se sim, aproveita para deixar seu like e se inscrever. O canal tá quase batendo a meta de 1 milhão de inscritos. Além disso, eu reformulei os membros do canal. Por apenas R$3 você tem acesso aos vídeos mais cabulosos que eu já fiz na vida. Só os temas mais pesados que eu nunca poderia trazer para o canal principal sem o YouTube quebrar minhas pernas. Ou então vídeos experimentais que nem esse da Backrooms que eu fiz para começar o bagulho bem. Além disso, vamos ter lives exclusivas para membros, onde eu conto planos futuros e troco uma ideia com vocês. Apenas para aqueles que apoiam o canal com um dinheirinho a mais. Quer ficar mais próximo de mim e além disso ter mais vídeos do Triângulo Safado? Vira membro. Clicando na aba de membros, vocês vão ter mais informações.
Assistindo esses vídeos, eu não fui a única pessoa a ficar em dúvida sobre a procedência desses episódios. O último episódio de The Hello Kids Show abre com uma sessão de perguntas e respostas, e as poucas pessoas que viam os vídeos queriam entender do que tudo aquilo se tratava. As perguntas eram do tipo: quem são vocês? De onde vocês são? O que exatamente é tudo isso? Quais são os planos para o futuro? Vocês são cultistas? E claro, nenhuma das perguntas é respondida, porque do nada, o vídeo é interrompido pela mãe. O episódio, que foi feito para ser um tipo de celebração aos inscritos, toma outro rumo, pois como o título do vídeo dizia, era o especial de Halloween, e parece que esse dia é importante para toda a família. O host nos convida para entrar em um túnel, e quanto mais nos aproximamos, percebemos que o local está lotado de pessoas. O cameraman atravessa o túnel, então chega em uma capela, onde o host anuncia que o sermão da mãe está prestes a começar. Eu resolvi cortar essa última parte, pois o vídeo continua assim até o final, mostrando imagens que parecem ter sido feitas usando a primeira IA generativa do planeta. Eu não ficaria impressionado se aparecesse o Will Smith comendo macarrão aqui. Pelo visto, são essas imagens que aparecem nos televisores que a mãe cria, porém que apenas os iniciados do abre aspas, claramente isso não é um culto, fecha aspas, conseguem enxergar. Eu até diria que são apenas vídeos e cenas perturbadoras, porém tem um vídeo específico que mostra uma data, 6 de dezembro de 2033, uma imagem do futuro, que mostra grades em uma névoa densa. Isso dá a entender que a mãe está preparando sua família para algo que ainda vai acontecer, só que claro, não sabemos exatamente o que é, e eu também não tô muito afim de ir nessa igreja para descobrir. Esse aqui seria o último vídeo de The Hello Kids Show, o episódio 8, só que o seu nome foi alterado para o especial de Halloween. Considerando que host altera e infelizmente exclui vídeos do canal, é muita sorte esse ainda está aqui. Bom, a gente já entendeu do que se trata a família, agora temos que entender sobre o passado daquele que está sempre com a gente. Temos que conhecer o passado de host. E tem uma série de vídeos do canal que é perfeita para isso. As fitas de The Hello Kids Show. The Hello Kids Show Tapes funciona quase como um spin-off da série principal, assim como a maioria das outras playlists que veremos aqui. São ramificações da história. Isso é provado já pela estética do local onde o host está. A série principal é bem mais iluminada e tem o ar infantil, enquanto o Tapes tem um clima frio e obscuro. O host está gravando na época do Halloween, e sabemos que é nessa época em que as coisas ficam mais esquisitas com relação à mãe e também à família. Enfim, sem muita enrolação, o host nos mostra o conteúdo da primeira fita, que ele diz já fazia eras que ele não assistia. Hey bro, since you ain't coming in until Christmas, I've been thinking a lot since you've been gone and as you can see, I got the VHS camera. Vemos então um homem conversando com um amigo,
Na verdade, fazendo uma gravação VHS para o mesmo. Ele explica que enquanto seu amigo estava por perto, a câmera não funcionava, mas só agora que ele estava longe, ela magicamente voltou ao normal. E por isso o homem estava a utilizando, para experienciar essa tecnologia tão antiga pela primeira vez. Se olharmos para a data da gravação, não estamos nos anos 90, mas sim em 2020, poucos anos atrás. O motivo do homem estar gravando é que todas as vezes em que ele vai dormir, por algum motivo a porta abre sozinha durante a madrugada. E ele não sabe o que está causando isso. O homem decide dormir com a câmera para poder provar o seu ponto. E dito e feito, quando ele acorda, ele vai até a porta. E ela tá aberta. Se no Brasil, onde toda casa tem um muro de 3 metros ou então 20 grades separando a casa da rua, isso daqui já daria um medo desgraçado. Imagina nos Estados Unidos, onde a casa basicamente é pelada. É da porta pra rua direto. Enfim, doguinhos aparecem na gravação, o homem diz que vai enviar essa fita para o amigo para saber o que ele acha disso, e então a fita acaba. Só que é aí que entra a grande questão. Por que o host estaria com essas fitas? Enfim, ele coloca uma segunda fita para rodar e... You got the second tape? How did you sneak up here? Oh dear, it looks like our tapes are not in order. But don't worry, next time we'll have them straightened out. Uma fita de 2001, onde uma pessoa toma um tiro. Ótimo! Mesmo que essa fita não aparente ter tanta importância para a série e só tenha aparecido aqui como uma, entre aspas, brincadeira, ela nos prova que o host tem acesso a gravações que outros membros da família fizeram no passado. Se isso foi uma gravação de um assassinato, eu não acho que as pessoas que fazem parte desse culto sejam muito legais. Enfim, não espere que esse tipo de gravação apareça novamente aqui, já que o foco são os personagens que já conhecemos, principalmente o host. No episódio 2, Host dá continuidade às fitas, e vemos o mesmo homem gravar, só que agora, 5 dias depois. Ele está do lado de fora da casa, e então entra junto dos seus cachorros. Inclusive, um deles se chama Chip. Os cachorros então entram no quarto, onde está a esposa e a filha do homem. Ele tinha uma família. O homem então começa a falar sobre as decorações de Halloween da sua casa, já que essa época do ano estava chegando. How you gonna get upset about the Halloween stuff? Did your sis or Jips jump down already? Dude, yeah, we're slightly early, but it's the best time of the year, dude. Eu acho que eu conheço essa voz. O homem continua se queixando de que a porta continuava abrindo de madrugada, até que ele escuta alguns passos atrás dele. Ele acha que poderia ser sua esposa ou filha, mas quando ele volta para o quarto, elas ainda estavam dormindo. Ele então suspeita que eram os cachorros, mas quando a fita acaba, o host diz: Oh silly, that wasn't a dog. You'll soon find out. A fita 3 inicia com um homem se esgueirando embaixo da casa com o objetivo de embrulhar pirulitos. Não dá pra entender bem o que ele quer fazer. No original seria Wrap Some Pops, só que eu não sei se isso é uma expressão americana ou alguma coisa do tipo. Enfim, ele entra debaixo da casa e vai fazer alguma coisa. Estamos no dia 25 de outubro, 19 dias após a primeira gravação, poucos dias antes do Halloween. O homem então começa a falar sobre o tal amigo para qual ele estava enviando essas fitas. Ele diz que a pessoa se mudou para um local bem distante e por isso iria ficar feliz com essas fitas. O que é estranho é que todas as fitas enviadas para o tal amigo são mandadas de volta, como se ele não quisesse receber essas gravações. A questão é que esses dois não aparentam ser brigados ou algo do tipo, então não teria motivo para que as fitas retornassem, a não ser que um terceiro não quisesse que os amigos entrassem em contato.
O homem que está gravando também fala da sua esposa. Ele diz que ela não gosta dessas gravações pois é muito supersticiosa. E desde que o marido começou a gravar, a porta da casa fica abrindo de madrugada e passos podem ser ouvidos de noite. A questão é que a porta já estava abrindo mesmo antes das gravações. A parte estranha mesmo foi a câmera VHS ter voltado a funcionar magicamente a partir do momento em que coisas bizarras começaram a acontecer na casa. Enfim, os cachorros começam a ficar agitados, e dessa forma, a gravação termina. A próxima gravação acontece 2 horas depois, e basicamente é o homem tentando capturar um fenômeno dentro da casa. Lembrando que em nenhum momento o homem duvidou de que algo estranho estava acontecendo. Ele apenas ignorou até o momento em que não dava mais. Realmente parece que tem um estranho vivendo dentro da casa. Ele pede para o visitante fazer alguns barulhos, e ele responde dessa forma. Nope. Are you okay? It's a little church thing. It's a music box. Thank you. Hear that? Uma caixinha de música. Tinha alguém dentro da casa. E as coisas pioram quando o homem vê um dos brinquedos se movendo do quarto ao lado. Ele não pode sair desse lugar. As coisas estranhas estavam acontecendo exatamente naquele corredor. Só que a curiosidade rapidamente se transformou no mais genuíno medo. I'm trying to. Oh, that's. Hey, Grandma's Gyps. Hey, now, okay. Okay. Ele ouvia passos vindo do seu lado. Então, mais uma vez, It was loud. That was like right here. Music. por fim, a câmera começa a bugar e tremer, e uma figura começa a aparecer no espelho. Ele não deveria ter ficado naquele corredor. I hate when they glitch up. For what? Who could it be? Hello? Really? Really? I'll let him know. Our next video is near and dear to our heart. And we think you'll really enjoy what's to come next. This is so exciting. I thought it was damaged beyond repair. Also, please consider joining our family. And we'll see you next time. Goodbye. Bye bye. Bye. See you next time. Goodbye. Lost Tape é um episódio de fitas perdidas separado dos convencionais, tanto que Host nem sequer aparece no início dele como é de costume, nos deixando à mercê de uma fita desconhecida. O estilo dessa fita é totalmente diferente. Parece aqueles filmes mega antigos, implicando que estamos bem no passado. Vemos uma pessoa dirigindo em um lugar remoto e afastado, onde a paisagem é composta por longos campos e casas bem afastadas umas das outras. O vídeo então corta, e agora a pessoa está descendo as escadas de uma casa que, em teoria, está vazia. Lá ele encontra vários brinquedos e itens bem parecidos com o que o próprio Host utiliza no The Hello Kitty Show. Só que logo em seguida, ele encontra 2 machados ensanguentados. Ele continua explorando o lugar, até se deparar com
O episódio 4 começa normalmente. O host está de volta com mais uma fita. De forma surpreendente, o homem está bem. Estamos no dia 31 de outubro, dia do Halloween, e ele até comenta que está surpreso que a festa não foi cancelada, mesmo após tudo aquilo que a gente viu ter acontecido. A esposa e os filhos dele não estão na casa. Então ele diz que vai passar o dia inteiro sozinho, assistindo filmes e jogando videogame. Dá a entender que a mulher levou as crianças para longe por estar com medo da casa ser assombrada e o marido não fazer nada com relação a isso. O homem então escuta a campainha, e quando atende... Happy Halloween! Era uma caixa de papelão escrita: Abra. O homem estranha tudo aquilo. Parecia ser uma pegadinha, só que tava muito cedo para isso. Ele então abre a caixa, mesmo desconfiado, e então se depara com a máscara de host. What is it? Thanks. Após a fita acabar, vemos host conversando com alguém, que diz que era para ele não passar a próxima fita ainda. O host obedece, e então passa uma nova, que mostra locais estranhos, uma cabana, uma igreja e um porão. Talvez fossem locais em que o host já esteve. O último episódio de The Hello Kids Show Tapes se trata do episódio de Ação de Graças, feriado conhecido por todo mundo ser grato e comer bastante peru nos Estados Unidos. Tem muito mais contexto por trás dessa data, mas esse não é o foco do vídeo. Hoje utiliza a data como um contexto para agradecer aos inscritos e também dizer que é grato por sua família ter crescido tanto nos últimos anos. A fita de hoje, na verdade, não é sobre o passado de Host, mas sim sobre um grande herói da família, Ice. Ele mesmo. Aquele que eu ficava chamando de Buddy no começo do vídeo. Esse episódio vai mostrar os antigos vídeos dele. Quando a gravação inicia, logo percebemos que o estilo é muito parecido com aquele que vimos antes, no vídeo da pessoa descendo o porão, o que significa que o Wise já faz parte da família há muitos anos. No vídeo ele anda no parque, vê uma família e vai até o balanço. Após isso, ele começa a filmar uma mata fechada, e o vídeo corta para ele dentro de um carro. Pelo ponto de vista baixo, eu acabei teorizando que o Wise na verdade era uma criança quando tudo isso aconteceu. E se for assim, na primeira gravação ele não foi parar naquele porão por conta própria. Na verdade, ele foi levado até lá por um adulto, sendo forçado a se tornar um membro da família. Após a gravação do carro, vemos uma poça de sangue que parece ter sido feita pelo Wise, ou então uma poça de sangue com os restos de pessoas que o Wise conhecia. Era como se estivessem descartando os restos de alguém. E após isso, vemos fogo. A fita acaba, e quando voltamos para o host, ele está chocado, extremamente alegre com o que acabou de ver, ao ponto de passar quase 1 minuto batendo palmas. O Wise era considerado um herói dentro da família. Agora, o que ele fez, quem ele acabou matando, é um grande mistério. Dessa forma, terminam as fitas de The Hello Kids Show. Mas antes disso, eu tenho que mostrar um vídeo que foi excluído do canal, Sunday Morning. O que temos aqui não é nada mais que um clipe de host bem pensativo, enquanto uma música toca de fundo. O nome da música é Nobody Dirt Business, de Mississippi John Hurt. E eu tô contando isso pois o significado da música casa diretamente com a história de Host. Alguns trechos obscuros dessa música dizem o seguinte: qualquer dia desses eu vou acordar louco, eu vou pegar minha arma e eu vou matar minha mulher. Não é da conta de ninguém, só minha. Qualquer dia desses eu vou acordar de porre, eu vou pegar minha arma, matar a velha Suzy. Não é da conta de ninguém, só minha. Pelo que vimos, Host era só um homem comum vivendo com sua mulher e filhos. Ele começou a ser atormentado. Figuras do culto cercaram sua casa e perturbaram toda a família por vários dias, até o momento em que decidiram o transformar definitivamente em um membro da família. Não dá pra saber se o sequestraram ou se passaram mais dias cercando o lugar até que ele enlouquecesse sozinho. Tudo que sabemos é que deram uma nova identidade pra ele, uma nova personalidade, e ordenaram: para você estar em uma nova família, deve matar a antiga. O Host é uma vítima, um homem que teve as memórias apagadas e que agora não passa de um assassino usando uma fantasia de palhaço.
terceira série spin-off do canal se chamava Desenhos das Manhãs de Sábado, e como o nome sugere, teria um foco principal em uma família. Apenas pelo título, não dá pra saber se é a família que nós já conhecemos ou se foi alguma família destruída pelo culto. Então, como é de costume, vamos ver esses vídeos pra poder descobrir. Os episódios dessa série eram compostos pelos seguintes personagens: o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o cachorro e o bebê. O primeiro episódio se chama Dia Chuvoso, porém a trama principal gira em torno do cachorro da família e está desaparecido há uma semana. O pai então pede para o filho: Go outside and see sun. Yes, father. Sim, a voz do filho é um tanto grave. Mas continuando. Vemos então um ponto de vista do filho andando pela chuva e procurando o cachorro na escuridão. E ele realmente estava por perto, já que conseguíamos ouvir seus latidos, que não me pareciam nem um pouco serem o de um animal. E sim, parecia mais uma pessoa falando, me ajude. O filho então volta para casa e diz que não encontrou o cachorro, porém o pai não lhe dá um sermão, apenas disse que o cachorro vai voltar quando ele estiver pronto. Após isso, logo em seguida, toda a família faz isso aqui. Hail Mother. Hail Mother. Hail, mother. Hail Mother. Após isso, a filha pergunta se a chuva vai parar, e o pai diz que a chuva está limpando o mundo, pois ele é um lugar sujo. No final do vídeo, temos uma mensagem invertida, que claro, o editor vai reproduzir e traduzir da forma correta para vocês agora. He is God, she is his mom. As minhas suspeitas estavam corretas. Essa família faz sim parte do culto à mãe. E esse episódio serviu apenas para nos contar isso, meio que para a gente se preparar para o que estava por vir. Mais uma vez, a mãe é mostrada como um símbolo religioso, onde as pessoas depositam sua fé, já que a veem como uma deusa. O segundo episódio dessa minissérie se chama Piadas, e ele já começa com uma pequena introdução nos mostrando alguns membros da família. Os únicos que não aparecem são o cachorro e o bebê, que inclusive está desaparecido nesse episódio. O cachorro também parece que não voltou ainda, só que a irmã consegue ouvir seus latidos, então o pai alegra a todos dizendo que é uma boa notícia. Significava que o cachorro estava por perto. O bebê ainda estava desaparecido, então o filho pede para que o pai conte mais uma piada para ver se a família ficava mais feliz. Ele então diz isso aqui. Herschel makes the big hot 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 hot. Hot, 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 hot. Hot 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 hot. Herschel makes the big hot 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 hot. Hot 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 hot. Sim, eu sei que não deu para entender nada que ele disse, mas isso acontece porque a mensagem está invertida. Se consertarmos a mensagem, vira isso aqui. The baby's in the washer. Isso já seria estranho normalmente, mas piora quando de fato conseguimos ouvir uma máquina de lavar trabalhando no fundo. O terceiro episódio da série se chama A Grande Abóbora. E isso já me deixa preocupado, pois abóboras costumam ser relacionadas com o Halloween, e a gente sabe que é no Halloween que as coisas ficam mais medonhas por aqui. Começamos mais uma vez com aquela introdução, só que dessa vez dá pra ver o irmão parado na frente da máquina de lavar, implicando que ele sabe o que aconteceu com o bebê. A irmã então comenta que a abóbora que ela plantou no ano passado finalmente havia crescido, e o irmão pergunta para o pai se eles poderiam ir vê-la juntos. O pai diz que sim, mas a mãe alerta para eles não passarem muito tempo na chuva para não ficarem doentes. Após verem a abóbora, o irmão parabeniza a irmã e diz que a chuva a ajudou a crescer. A família então se pergunta o que fazer com aquela abóbora gigante e decidem transformar ela em uma casa para o cachorro, pois isso poderia fazer ele voltar para casa. Após construírem a casa do cachorro, ele volta e entra nela. Todos da família observavam felizes. O cachorro finalmente havia voltado. Agora, com um novo lar. How did it go? Hush, the dog's coming. Help! 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 Please go inside.
Finally, the dog's back home. This is fantastic. Finally, we're a family again. O último episódio da série se chama Dia da Escola, e ele também é o maior, são 5 minutos. Bom, na hora em que o cachorro aparece na intro, só tem o crânio dele em chamas. Isso daqui é bem pesado. O episódio inicia com a irmã não querendo ir pra escola por estar doente. Ela ficou assim após pegar chuva no último episódio. O irmão tenta aproveitar a brecha pra também ficar em casa, só que o pai não cai nesse papo e no final das contas as duas crianças acabam indo pra escola. Quando chegam lá, o professor diz que estava muito solitário sem as crianças na escola, que fazia eras que os dois não apareciam. Quando eles entram na sala, as duas crianças percebem que não tinha ninguém lá dentro. E o professor diz que é porque todos na turma ficaram doentes. Eles brincaram na chuva. Ele então pergunta se as duas lembravam do que o professor havia dito antes da chuva começar. A criança então diz: How we've inherited evil, passed down through our ancestors. Very good. The evil that rushes over your bones inside you. Thicker than oil that slowly drowns you as you grow. By the time you realize what you became, it's too late. You're eradicated back the ones in the ground. Now, you've brought another life into this dying world to pass on the evil inside. Eu não sei se deu pra perceber, mas essa não é uma escola convencional. É uma escola do próprio culto, onde ensinam as crianças desde muito novas sobre a religião da mãe. Tudo isso por debaixo dos panos, as aulas inclusive acontecem no turno da noite. O professor também não parece ser uma pessoa comum, eu diria. Logo em seguida, o professor recebe uma ligação dos pais das crianças, que dizem que não vão poder buscar elas pois as suas estão alagadas. O professor diz para não se preocuparem, pois as crianças poderiam passar a noite na escola junto com ele. Yes, the rain is picking up. It's dangerous outside. But you're safe in here with me. Why do you look scared? Thunder makes us nervous. I promise nothing bad will happen to you. I have an ideal. Let's play a game. Close your eyes while me and your brother hides. Após o final da minissérie Saturday Morning Cartoon, tivemos alguns vídeos soltos no canal, um deles chamado Conheça o Pai. Porém, não estamos falando do pai que vimos na minissérie anterior. Infelizmente, estamos falando de uma figura adorada pelo culto, assim como a mãe. A descrição do vídeo diz o seguinte: a mãe nos protege e o pai nos provê. A mãe vem da luz e o pai se esconde na escuridão. A mãe sempre zela por nós. O pai sempre nos observa. Ele sempre esteve aqui. O vídeo em si mostra mais uma vez gravações daquele porão onde existem brinquedos e onde a mãe vez ou outra aparece. Ela, inclusive... também aparece nesse vídeo. Só que o foco principal é o pai, e ele está aqui, escondido nas sombras, onde conseguimos ver apenas seus olhos e sua boca se movendo. Realmente, ele gosta de se esconder na escuridão. Outro vídeo solto se chama Dia Feliz. Como o nome do vídeo sugere, temos um dia feliz acontecendo. Talvez seja o vídeo mais colorido e bonito que vimos até o momento. Realmente é um cenário muito aconchegante. Vemos o personagem que não conhecemos, um homem amarelo que segura balões e caminha morro acima.
Logo em seguida, ele vai até um celeiro, e quando ele entra, ele vê Host ao lado de outra pessoa mascarada, que entrega um bolo de aniversário para alguém que não estamos vendo. Em cima do bolo existiu o número 2, dando a entender que era o segundo aniversário da tal pessoa, talvez o segundo aniversário dentro da família. Após isso, vemos mais uma vez o fogo, que é extremamente recorrente na série, e o homem saindo do celeiro. Após o fim da fita, o Host se levanta de sua cadeira e vai retirá-la. E um detalhe que eu deixei passar, o Host estava assistindo o tempo inteiro. Enfim, ele tira a fita e isso aqui acontece. O professor aparece mais uma vez. Após isso, temos o vídeo voicemail, correio de voz, onde basicamente é a mãe conversando com alguém. Esse vídeo é bem difícil de entender, considerando que a mãe parece que fumou 80 cigarros por dia e a voz dela é totalmente detonada. Coloca um trechinho aí, editor. Porém, alguns heróis nos comentários escreveram o que ela diz no vídeo, e basicamente é isso aqui. Close it under the bed. You don't see. Listen. You unlock the door. What? The cell not. No. Oh, you sleep. No more coming. E no fim, a mãe se aproxima da câmera e conseguimos ver melhor o seu rosto. Teorias dizem que essa ligação foi feita antes de Host se tornar o que conhecemos hoje, principalmente pela fala "não tranque a porta", o que só confirma que o culto já planejava ir até a casa de Host e até o coitado perder a cabeça. Alguns podem até dizer que essas coisas são monstros, porém eu só acho que são pessoas muito perturbadas e deformadas pelos anos em isolamento. Não duvidem até onde o ser humano pode ir. O próximo vídeo se chama The Last Supper. A descrição do vídeo dizia: a mãe prepara comida para a turma nesse banquete de domingo de Páscoa. Que maravilha! A mãe tá aparecendo cada vez mais. O vídeo inicia com uma gravação em uma floresta onde tem uma gritaria perturbadora de fundo que dura por bastante tempo. Após chegar em um ponto específico da floresta, o cameraman para. Isso porque ele escuta os sons de alguém cozinhando. Ele então vira a câmera e vemos o crânio do cachorro e também Chip, que em teoria também seria um cachorro, aquele que aparece nos vídeos do Host. A mãe então aparece e isso aqui acontece. Sons de bebê. E lembrando, a gente não sabe o paradeiro daquele bebê dos vídeos de Sunday Morning Cartoon. Com sorte, ele ainda tá vivo. Porém, eu não chamaria de sorte nascer no meio de um culto. Após isso, outro vídeo intitulado The Hello Kids Show Campfire também foi lançado. Só que ele é mais um dos vídeos que foi apagado. Nele, o pai aparece, só que em seguida, o Host finalmente volta. Eu não sei exatamente quanto tempo faz que a gente não interage com esse personagem. Pelo menos, quanto tempo faz que a gente não ouve a voz dele, já que nesse vídeo apenas temos a sua narração. Estranhamente, eu tava com muita saudade desse esquisito. O Host diz que ele tá planejando fazer um filme, e também tá feliz que a família não para de crescer. Logo em seguida, ele nos mostra novos personagens, e é aqui que eu comecei a entender do porquê desse vídeo ser apagado, já que um dos personagens é apenas um corpo sem cabeça.
Eu acho que a plataforma não gostou muito disso. Enfim, temos o esqueleto, o Chip aparece mais uma vez e de cantinho tá a máscara de host, o que significa que ele havia retirado. Dando sequência aos vídeos do canal, nós temos o vídeo Viagem para a Praia, onde poucas coisas relacionadas à história acontecem, infelizmente. É mais o caso de alguma vítima querendo ser resgatada e fazendo essas gravações quando pode. Vemos uma cruz, um pedido de ajuda escrito na areia, um OVNI que aparece do completo nada e uma silhueta. O que eu posso dizer sobre esse vídeo é o quanto o culto se apoia na religião cristã, tanto que eles até citam Deus em alguns episódios e sempre vemos símbolos como a cruz. Eles amam e seguem a mãe, porém acreditam em Jesus. O próximo vídeo talvez tenha a thumbnail mais chamativa do canal inteiro. Hora da História com a Mãe. Basicamente é um vídeo dela contando a história da Chapeuzinho Vermelho enquanto tem uma pilha de carne do seu lado. Após isso, vemos trechos de alguém brincando com bonecas e... isso daqui saindo do teto. Só que mais uma vez só é esse pessoal com parafuso a menos. Infelizmente não temos pedaços que contam da história principal aqui. O que eu poderia citar que achei bem estranho é que essa mãe não se parece nem um pouco com a que aparece nos outros vídeos, o que me faz acreditar que seja uma farsante. E é desse modo que terminamos essa linha de vídeos soltos. Agora nós iremos nos aprofundar em outra série desse canal, The Hello Kids Show, Welcome to the Family. Bem-vindo à família. Eu vou começar a falar dessa série a partir de outro vídeo solto, só que dessa vez é um vídeo bem importante. Quem é aquele vindo do corredor? Esse vídeo inicia com mais um daqueles showzinhos de bonecas, assim como foi o Saturday Morning Cartoons, só que dessa vez é tudo mais bem produzido. Vemos um quarto escuro onde um homem está sentado em uma poltrona. Logo após isso, ele puxa o celular e começa a mandar mensagens para outra pessoa. Oi, como você está? Eu realmente preciso de alguém para conversar. Após isso, alguém bate na porta várias vezes, e quando o homem vai verificar quem é, ele coloca uma das máscaras, que sempre vemos os membros da família utilizarem. E então, isso daqui acontece. Who's that coming down the hall? Who's that coming down the hall? Após isso, o estranho se esconde, continua falando por um tempo essa mesma frase e várias pessoas começam a rir. Depois disso ele vai embora e o homem no quarto resolve ir dormir. Antes disso ele verifica sua casa, um corredor específico, e esse hábito é muito parecido com o de Host no passado. Após ir dormir, o homem tem um pesadelo, uma mão quase o capturando. Porém, quando a mão vai encostar nele, o homem acorda. Antes desse pesadelo acontecer, é possível ouvir passos, implicando que existem pessoas dentro da casa. Além disso, durante o pesadelo é possível ver uma figura se movimentando na escuridão do corredor. O homem levanta de madrugada e manda mais mensagens, dizendo que não aguenta mais e que agora tem medo de tudo, até de si mesmo. O dia continua passando. O homem está há horas acordado e mais uma vez tem uma alucinação com a pessoa batendo na porta e perguntando quem é aquele vindo pelo corredor. Tudo isso aumenta mais ainda a paranoia do homem, e várias vezes verifica se tem alguém vindo do seu corredor, só que nunca vinha ninguém. Não aguentando mais o cansaço, o homem decide ignorar tudo e ir dormir. Durante a noite, ele tem o mesmo pesadelo novamente, só que dessa vez a mão acaba o alcançando e o levando. Só que felizmente, ele acorda a tempo. Ele vai checar mais uma vez o corredor, só por garantia, só que dessa vez, realmente tinha alguém ali.
Dá pra teorizar muita coisa desse vídeo, porém a principal é de que essa é a vida de alguém que está prestes a ser levado para o culto. Membros começam a te atormentar à noite, até você ficar paranoico ao extremo. Você tem pesadelos, você escuta essas pessoas andando pela sua casa e não consegue fazer nada, pois elas conseguem se esconder muito bem. Você começa a enlouquecer, a sua família começa a perder as esperanças, pois ninguém acredita no que você diz. E quando você fica sozinho e totalmente destruído, deprimido, solitário, a mãe finalmente aparece e toma sua humanidade pra ela. É quase consenso geral de que esse stop motion que a gente acabou de ver se trata do que aconteceu com o Host logo após ele receber a roupa de palhaço. Isso porque ele está mandando mensagem para os outros e da mesma forma que vemos nas fitas, ele não é respondido. Além disso, ele tá sozinho em casa, pois a sua mulher o deixou e levou os filhos. O que dá a entender que esse boneco no vídeo é um pai, é que nas cenas do corredor conseguimos ver brinquedos em outro quarto. A mesma coisa que vimos nos vídeos antigos do Host. E bom, tudo que vimos é a estratégia que muitos cultos utilizam. Eles roubam a sua esperança e depois te oferecem ela de volta. Tudo que você precisa fazer é se doar completamente. Esse vídeo inicia com o Host ao lado da mãe. Ele pergunta se ela pode contar pra ele uma história pra dormir, só que ela diz que precisa descansar. Ele então pergunta se pode assistir mais uma fita, e ela diz que sim, e que ele pode ver as outras fitas. Lembram bem atrás no vídeo que o Host estava falando com outra pessoa e essa pessoa não deixou ele assistir certas fitas? Pois é, ele pode ver agora. E a mãe ainda completa: assista e lembre-se. Ela sabe que essas filmagens de algum modo são as memórias de Host. A fita então inicia com Host e o seu amigo viajando juntos de carro, ambos indo fazer uma trilha. Nessa trilha, eles fazem várias filmagens da natureza, além de encontrar alguns locais abandonados, bem esquisitos. Do tipo que vocês veem naqueles vídeos de explorações urbanas que deram muito errado. Inclusive, eu tô devendo um desses pra vocês. Vemos mais algumas filmagens e descobrimos finalmente o nome do amigo de Host, Kyle. Alguns minutos depois, a gravação mostra o motivo dos dois estarem ali, uma porta no meio da floresta. Ok, isso não faz o menor sentido. A porta eu até entendo porque, bom, basicamente alguém pode ter deixado ela ali. Eu não consigo entender, na verdade, por que esses dois ficaram tão felizes. O Host então começa a montar o acampamento, e os dois armam as barracas bem próximos dessa tal porta. A gravação então corta e mostra que Kyle saiu já faz alguns minutos. O Host explica que a vista era bonita, porém o que deixava ele feliz mesmo era a existência da porta, e que a presença dela já valia toda a viagem. Dá a entender que essa porta é um tipo de lenda e que esses dois caras são apenas uns curiosos, os dois caçadores de mitos. De longe, Kyle então começa a chamar por Host, só que agora ele chama pelo seu verdadeiro nome, Tyler. Yeah. Go. You good? Infelizmente, após isso, a fita acaba, e Host, meio cabisbaixo, diz pra mãe que ele não lembrava de nada, e que talvez se assistisse a segunda fita, ele lembraria. Só que a mãe diz pra ele que era melhor deixar pra um outro dia. Assim, somos levados para o capítulo 2, The Hello Kids Show Tapes, Welcome to the Family, episódio 2. Era Natal, e por conta disso, o vídeo inicia com Host agradecendo pela mãe estar em sua vida e também pelos presentes. A mãe pede pra Host abrir seu presente, e era mais uma fita. A fita inicia na escuridão completa e com os sons da floresta. O Tyler diz que a câmera estava com esse filtro avermelhado para conseguir enxergar no escuro. Pelo visto, o Kyle ainda não havia retornado. A câmera volta ao normal e conseguimos ver mais uma vez a porta. Os sons da floresta estão extremamente altos, quase insuportáveis. E após pouco tempo, vemos um homem no meio da floresta, com algo em sua cabeça. Parecia ser uma bola. Era algo extremamente perturbador. Aquele era o Kyle. O que aconteceu com ele? O vídeo então termina com o Host completamente em choque. Ele se vira e então diz: Mother? O Host acabou de lembrar de quem ele era, pelo menos um pouquinho. Bom,
vamos para a conclusão desse vídeo, pois eu tenho muito o que falar. Boa parte dessa teoria final foi feita pelo canal Soda Girl, uma das primeiras pessoas a falar dessa série de forma massiva aqui no YouTube. Porém, eu não vou falar a teoria dela de forma 1 para 1, eu vou adicionar mais coisas, principalmente porque desde que o vídeo dela foi lançado, mais vídeos surgiram no canal. Eu deixei de falar particularmente de 5 vídeos que vieram após o final de Welcome to the Family. Isso porque são mais vídeos bizarros que nem os que a gente viu ao decorrer desse vídeo inteiro. Aqueles vídeos estranhos que não adicionavam tanto para a lore. Vídeos dos cultistas fazendo coisas estranhas. Mano, tem um vídeo do próprio Y nesse meio que é ele fuçando no corpo de alguém. E o vídeo é tão pesado que pegou restrição de idade. O que eu poderia dizer desses vídeos, enquanto eles passam na tela, é que eles estão ficando cada vez mais pesados. Realmente, é um conteúdo que você não quer bater de frente enquanto assiste de madrugada, por exemplo. E a tendência do canal é que os vídeos fiquem mais perturbadores, já que, em teoria, o canal inteiro é um reflexo da mente de host. Calma, já eu explico melhor isso. Vamos pra teoria. Pelo que sabemos, a série tem um foco principal em Host, na sua decadência e em como ele está vivendo no culto após a sua mente, em teoria, ter sido apagada. A gente vê ele ouvindo os passos dos cultistas em sua casa e depois vemos ele recebendo a fantasia de palhaço. Mas esse nem de longe foi o começo da sua queda. Antes de tudo, o Host estava indo atrás de uma porta junto de Kyle. E essa porta parecia ter algo por trás, uma energia pesada ou algo sobrenatural pairando por ela. Tanto que na noite do mesmo dia em que os amigos a encontraram, o Kyle sumiu. Inclusive, ele passa a série inteira desaparecido. Ele é o tal amigo que o Host tenta comunicar direto e nunca tem uma resposta. E isso acontece pois na noite em que os dois saíram, o Kyle acabou partindo. O Host de algum modo voltou para casa em segurança, porém ele nunca se questionou porque o Kyle não voltou com ele. Não foi revelado ainda o porquê do Host não se lembrar desse acontecimento, mas considerando que ele é um personagem que sofre de perda de memória, é bem provável que ele nem se lembre desse dia em que os dois saíram. Tanto que as gravações que acontecem na casa do Host ocorreram após o desaparecimento de Kyle e o Host nem sequer sabe disso. Esse aqui foi o seu segundo trauma. O terceiro baque veio quando o Host perdeu a sua família. E sim, eu sei que vocês estão confusos, porém o próprio Host mostrou isso pra nós, lá no primeiro episódio. Lembram do homem que chegou mais cedo do trabalho e viu outro homem beijando a sua esposa? Pois é, o caminhoneiro era o próprio Host. Ele foi traído pela esposa. Isso explica o porquê da família dele ter sumido tão de repente, e também explica o porquê dele ter ficado sozinho na casa. Além disso, os membros do culto já estavam cercando a residência há muito tempo, contribuindo para que a mente do Host ficasse cada vez mais destruída. Boa parte do que vimos naqueles shows de bonecas onde a mão tenta capturar o Host e um palhaço fica batendo na sua porta poderiam muito bem ser alucinações, causadas pelo estresse constante na vida de Tyler. Posteriormente, após virar o Host, tudo indica que o Tyler foi atrás da própria família para acertar as contas. E vemos isso com ele queimando a casa de bonecas no final do primeiro episódio e também com a música que ele canta enquanto seguram a arma. Esse foi o seu terceiro trauma. Mas Daichi, então qual foi o primeiro trauma na vida desse cara? Bom, foi a infância dele, relatada nos episódios de Saturday Morning Cartoons. O Host é o irmão. Essa parte da teoria vai bem mais a fundo e tem que ser bem mente aberta para ela fazer sentido. Eu sinceramente acho um pouco demais o Host já ter passado por muita coisa quando era menor. Porém, se quisermos amarrar todas as pontas até o momento, devemos passar por essa parte da teoria. Sendo o Host o irmão que aparece nesses vídeos, fica claro que ele fazia parte do culto quando era criança. Isso porque seus pais eram cultistas e queriam que o filho seguisse o mesmo caminho. O Tyler conseguiu fugir e viver uma vida comum, tentando esquecer tudo que viveu quando era menor, tentando esquecer da noite em que teve que dormir na escola, tentando esquecer a morte do seu cachorro, tentando esquecer a morte do seu irmão mais novo, que era apenas um bebê. O primeiro trauma na vida desse homem foi a própria infância. Considerando que a porta tem um significado maior nessa história, eu sinto que ela de alguma forma faz parte do culto ou pelo menos de sua mitologia. E é por isso que o Tyler a conhecia e foi até ela. De início eu achava que eram apenas pessoas fantasiadas e de comportamento duvidoso que faziam parte do culto. Porém Kyle se transformou em algo que não é desse mundo. E além disso, já vimos vários monstros nessas gravações. Porém, todos eles podem ter sido criados pela mente de Host.
E isso ganha mais significado quando vemos os vídeos Você Tem Imaginação de Sobra e também o vídeo Apneia do Sono. No primeiro vídeo citado, nós ouvimos o host conversando com a sua filha, que diz ao pai que ela tem imaginação de sobra, e quando ela deixa essa imaginação toda fluir, ela também vê monstros esquisitos. O pai dela não é o único passando por isso. E após isso, temos o vídeo intitulado Apneia do Sono, e a descrição dele diz: doença cardíaca mais apneia do sono é igual a... Isso indica que host, ou melhor, Tyler, tá muito doente, ele tá morrendo do coração, e talvez esse medo de morrer tenha causado tudo isso, pois a criação desse mundo insano foi causado pela fusão do medo com a apneia. A apneia do sono, para quem não sabe, é um distúrbio em que a respiração para e volta repetidamente durante a noite, colapsando a passagem de ar e reduzindo a oxigenação no sangue. Essa interrupção constante fragmenta o sono e pode provocar alucinações, pois a privação crônica faz o cérebro misturar o estado desperto com o estágio dos sonhos, especialmente ao adormecer ou então acordar, além de causar microssonos e confusão mental durante o dia. Eu não excluo que um culto possa estar por trás de tudo o que aconteceu na série, porém, quanto mais Tyler se lembra, mais fica evidente que boa parte do que vimos na série podem ter sido delírios. Algumas partes ainda parecem fazer sentido com a história desse homem. A traição da esposa, a infância conturbada, onde pelo visto o garoto perdeu o irmão mais novo e o viu na máquina de lavar, os pais loucos, membros de um culto que deixavam o garoto e sua irmã nas mãos de pessoas suspeitas. Cara, é muita coisa. Tudo isso levou esse homem a ter uma vida miserável. Infelizmente, ele tá nas últimas, apenas lembrando de quem ele ainda ama, a sua pequena filha. Essa foi a história de The Hello Kids Show, um dos canais com a história mais confusa que eu já trouxe aqui, mas que esconde uma das maiores tragédias que eu já vi. Com certeza vamos ter mais episódios que falam sobre o passado de Host e ele tentando acordar desse culto. Mas até que isso aconteça, temos um longo caminho, e eu não acho que a mãe vai deixar o Tyler fugir com tanta facilidade. Enfim, o meu nome é Daishikawa. Se você curtiu esse vídeo, por favor se inscreve no canal, pois mais como esses ainda vão ser produzidos. Deixa seu like, comenta e compartilha esse vídeo. Eu agradeço aos membros e a você que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se, o triângulo é apenas uma máscara.